Saudações rubro-negras flageniais! Quarta-feira é dia de decisão no Maracanã, mas também pode ser o momento da virada para os garotos da base do Mengão. Será que Felipe Luiz vai, enfim, dar espaço para a molecada? E mais, tem bastidores crentes, Cristiano Ronaldo no radar, desgaste físico no elenco e o Wesley na mira de City. Então, já se ajeita aí porque o vídeo de hoje tá recheado! Mas antes de tudo, meu querido, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um flagenial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado, ou mais idolatrado Flamengo! Sem mais delongas, vamos à informação. O Flamengo entra em campo nesta quinta-feira contra o Botafogo da Paraíba. E a partida pode marcar uma virada para os jovens da base rubro-negra. Até agora, em 2025, os crias do Ninho vêm tendo poucas oportunidades com o Felipe Luiz. O time principal é a base que o Felipe usa. Mas com os desgastes do elenco e várias lesões, essa realidade pode começar a mudar. Apesar de Wesley ser titular absoluto na lateral direita, os demais jovens somam poucos minutos em campo. Matheus Cunha, Cleiton, João Vitor, Everton Araújo, Lohan, Matheus Gonçalves, o Alacian fazem parte do elenco, mas têm aparecido pouco. Diria muito pouco. Quem mais jogou foi o volante Everton Araújo, com 704 minutos na temporada. Ele ganhou espaço nas últimas semanas por necessidade, após lesões de Alan e Pulgar e a suspensão de Gerson. Já o meia, né, Matheus Gonçalves, que começou o ano como promessa, perdeu espaço após o Carioca. Foram apenas 205 minutos com Felipe Luiz. Lohan e o Alacian, destaques do time alternativo, ainda não decolaram, né? Lohan chegou a voltar ao sub-20, só agora voltou a ser relacionado. O Alacian, por sua vez, soma 115 minutos, né, com os profissionais. Na zaga, o Cleiton e João Vitor também têm sido pouco utilizados. Mesmo com poucos nomes disponíveis na posição, o João Vitor, de apenas 18 anos, tem jogado mais na base, mas é tratado como promessa. A expectativa é que alguns desses jogadores recebam chance contra o Botafogo da Paraíba, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. No jogo de ida, a vitória rubro-negra por 1-0 com um gol do estreante Joshua, de apenas 17 anos. Pessoal, após o clássico contra o Botafogo, né, Felipe Luiz comentou sobre alguns nomes da base e elogiou o Everton Araújo e falou sobre o potencial de Lohan, mas deixou claro que a prioridade é o desempenho em campo. Aspas para ele aqui: para mim não tem nome, não adianta idade, salário ou promessa. Se jogar bem, vai ter oportunidade. Pessoal, queria se isso que o Felipe disse fosse verdade, mas não é. Ele usa muito pouco a base, para quem agora vive reclamando do calendário. Mas isso é exatamente o que a gente falou no nosso último vídeo. Agora é hora de colocar a molecada para jogar. Mas o que acontece? É muito pouco. É muito pouco. O Flamengo tem sim bons jogadores na base. Basta ver que somos bicampeões da Libertadores Sub-20. A base é forte. Só que existe uma resistência em usá-la. E, na minha opinião, esse erro é do Felipe Luiz. Ele prefere improvisar, colocar jogadores fora de posição, usar o elenco profissional à exaustão, mesmo quando esses caras não estão produzindo o suficiente para dar as vitórias que o Flamengo precisa. Enquanto isso, deixa de formar novos jogadores, deixa de gerar alternativas táticas, deixa de fortalecer o próprio elenco. Talvez, e digo isso com toda a convicção, se os garotos tivessem mais oportunidades, mas jogando junto com os craques, com os titulares, né? O que eu quero dizer com isso? Jogar junto com pelo menos 8
titulares para realmente poder testar esses garotos, né? A gente não estaria falando de reformulação de elenco em pleno mês de maio, se talvez isso tivesse acontecendo. A base, pessoal, tá aí, tá pronta. Falta coragem, vou falar aqui, coragem para usar, certo? E no meio desse cenário meio caótico do Flamengo, uma notícia movimentou os bastidores. O nome de Cristiano Ronaldo foi ventilado como possível reforço para o Mundial de Clubes de 2025. Segundo o jornal espanhol Marca, um clube brasileiro sondou o craque português. Ao ser questionado, o vice-presidente Marcos Mota respondeu com cautela. Quem cuida, aspa por Marcos Mota aqui, tá? Quem cuida disso é o Boto. O futebol do Flamengo é blindado. Cristiano Ronaldo ainda negocia a renovação com o Al Nassr, mas a falta de títulos na temporada alimenta rumores sobre sua saída. Pessoal, sobre essa história do Cristiano Ronaldo, eu já falei isso, mas eu vou... Porque às vezes as pessoas ficam falando assim, você vai falar do Cristiano Ronaldo? Bicho, é pauta. Todo mundo falou disso. É pauta. E é sobre o Flamengo. O canal é sobre o Flamengo. Então eu sou obrigado a falar sobre isso. É simples assim. Tá? O clube que está conversando com ele não é o Flamengo. Não é o Flamengo. É o Botafogo. Mais especificamente o Textor, né? Que entrou em contato com ele. O Flamengo nunca sequer cogitou essa possibilidade. Tá? E sinceramente, para mim, é uma ilusão pensar no Cristiano Ronaldo nesse momento. Se o Flamengo tivesse pensando no Cristiano Ronaldo, que é coisa que não existe, né? Isso aí é coisa da carochinha. Não existe esse fato, né? Ainda mais quando o Flamengo precisa repensar o elenco como um todo. Temos carências reais, cara, no ataque. A gente já vem falando aqui no canal. A gente não tem jogadores decisivos, jogadores que colocam a bola para dentro. A gente tem bons jogadores que jogam pelas laterais, mas a gente não tem aquele cara... Aqueles, né? A gente tem o Pedro e o Arrascaeta. Só que às vezes um ou outro não está em campo, ou os dois não estão em campo. Quem faz gol? Não tem quem faz gol no Flamengo sem ser esses dois caras. Tá? E a maneira que o Flamengo joga eu já falei também isso. A maneira que o Flamengo joga não beneficia o Pedro. Então, assim, se é para jogar desse jeito, a gente tem que ter mais jogadores fazendo gol. Coisa que não está acontecendo. Pelo menos nesse momento. Aí, daqui a pouco, os caras vão começar a fazer gol. Aí ninguém vai falar, aí, Márcio! E aí, Marcião? E aí, como é que fica esse negócio? Agora os caras estão arrebentando de fazer gol, você não queria trocar? Falei, tô falando nesse momento. Nesse momento, os caras não estão jogando nada há muito tempo. Não é só nessa partida contra o Botafogo, não. Há muito tempo esses caras não estão jogando nada e não estão colocando a bola para dentro. Cara, temos carências reais no ataque, tá, pessoal? No meio de campo, nas pontas, e não adianta tapar o sol com a peneira, trazendo um nome midiático, se isso do Cristiano Ronaldo realmente tivesse algum fundo de verdade, né? Não adiantaria de nada trazer um cara midiático que não ia resolver o problema estrutural. Hoje, tá? Hoje, o único setor que escapa dessa necessidade de reformulação é a defesa, que vem dando conta do recado. E muito bem, diga-se de passagem, tá? Teve só aqueles pênaltis do Léo Pereira que a gente ficou meio bravo aqui, mas ele vem jogando bem. A gente tem que... Ele vem jogando bem, foi erros que ele cometeu e a gente tem que criticar, rapaz. O cara fez cagada, a gente vai criticar. Se o cara jogar bem, a gente vai elogiar, pô. É assim que funciona, pô. É o dia a dia do Flamengo, é assim. Seguimos aqui, o Flamengo também lida com um problema sério, lesões e desgaste físico. Felipe Luiz terá que montar um time alternativo, a gente já falou isso aqui, né, no começo, para os próximos confrontos, já que De La Cruz, Pulgar, Ala e Vina e Gonçalo Prata estão fora com problemas físicos, né? A tendência é que jogadores como Matheus Cunha, Ayrton Lucas, Juninho e Michael apareçam como titulares. Gerson e Everton Araújo devem formar a dupla de volantes com o Arrascaeta voltando ao time após ser poupado no Clássico. Felipe pode ainda alternar entre 4-4-2 e 4-3-3, dependendo do adversário e da condição dos jogadores. Pessoal, sinceramente,
sinceramente, para que colocar o Arrascaeta como titular nesse jogo? Vou perguntar de novo. Para que colocar o Arrascaeta como titular nesse jogo? Levar para o banco, tudo bem. Agora, começar jogando é um descalabro, pessoal. Esse é o tipo de partida para entrar com um time totalmente reserva, mesclando com a molecada ainda, tá? Da base. Se for para dar ritmo de jogo, coloca um pouquinho no segundo tempo lá, faltando 10, 15 minutos para dar ritmo para eles, tá? E olhe lá, não dá para desgastar um elenco que claramente está pedindo descanso. Como o próprio Felipe Luiz admitiu na última coletiva, pessoal. Ele mesmo falou, não sou eu que estou falando não, ele mesmo falou que o time está desgastado com a quantidade de jogos. Então, não faz sentido nenhum insistir em colocar jogador importante como titular num jogo que deveria ser para rodar o elenco e preservar quem é fundamental. Até porque, sejamos sinceros, o jogo que realmente importa é o do final de semana. É o clássico contra o Palmeiras, domingo às 4 horas da tarde, lá no tapetinho deles lá. Esse jogo da Copa do Brasil é completamente secundário na minha visão. O Flamengo só precisa de um empate contra o Botafogo da Paraíba para avançar. E convenhamos, se não conseguir isso, tá? Fecha a porta e dá para o ano como perdido, pessoal. Desculpa, com todo respeito ao Botafogo da Paraíba. Com todo respeito. Fecha a porta e dá o ano como perdido. Agora, mesmo jogando com a molecada e os reservas, tá? A gente com empate a gente passa, mas o Flamengo precisa ter a obrigação, o dever de ganhar essa partida, porque é muito maior, tem mais elenco, tem mais... tem que mostrar isso em campo, é lógico, mas tem mais elenco, tem mais talento, tem mais tudo, tá? Mais tudo. Mas o foco, pessoal, o foco tem que estar 100% no brasileiro. Porque se perde para o Palmeiras, os caras abrem 7 pontos. E aí, meu irmão? Meu amigo, para buscar, vai ser uma missão quase impossível. Já falei aqui, vou repetir. Esse elenco do Palmeiras é o melhor elenco dos últimos anos. Tô falando que vai ganhar tudo, mas é o melhor elenco dos últimos anos que foi montado. Na mão de um cara que tá indo para quase 5 anos, que é o Abel, lá no Palmeiras. E já ganhou título com elenco pior que esse. O Abel ganhou um monte de título aí. 2 Libertadores, 2 Brasileiros, Copa do Brasil e Paulista e vamos lá. Então, esse time, se colocar 7 pontos para tirar, meu irmão, não vai ser fácil, não. Então, assim, a gente tem que focar nesse final de semana. É entrar com todos os titulares possíveis, né? Fora os que estão machucados. Assim, ó, zerado fisicamente, zeradinho, com toda a fome de jogo possível para ganhar do Palmeiras lá. Esse é a meta do Flamengo para essa semana. E para fechar, tá? A diretoria rubro-negra já planeja a próxima janela. Um dos nomes certos para ser negociado, né, é o lateral Wesley, segundo informações do canal Resenha Rubro-Negra. Pep Guardiola mantém conversas frequentes com o jogador e o City pode fazer uma oferta de até 35 milhões de euros. O Flamengo espera receber até 40 milhões de euros, ainda mais porque o Wesley está na pré-lista da seleção brasileira para o Mundial. A venda pode acontecer antes ou depois do Super Mundial de clubes, dependendo da proposta. Bom, pessoal, a gente já falou aqui, o Flamengo deve mesmo vender o Wesley, né? Mas, sinceramente, não acredito, tá? Não acredito que aconteça antes do Mundial. Ele é titular absoluto, é muito importante para o time, participa demais do jogo, influencia diretamente na maneira de jogar, tá? Do Flamengo. Quando ele está em campo é um time, quando ele sai é outro. É assim que funciona. Ele é tão importante quanto os melhores jogadores do Flamengo. Essa que é a verdade, tá? E tanto é que quando ele tá mal, o time também sente tanto a ausência ou quando ele faz uma partida ruim. Então, eu acho difícil
que a diretoria libere agora. Outra coisa são os valores. O Flamengo vai endurecer, não tenho dúvidas. A diretoria vai esticar a corda até chegar próximo dos 40 milhões de euros, porque sabe o potencial e da valorização do jogador. Então, torcedor, quinta-feira é dia de decisão no Maraca e pode ser também o início de uma nova fase para os garotos da base. Queira Deus que sim, né? Que o Felipe Luiz comece a olhar um pouquinho melhor para a base, né? Para os principais jogadores da base, né? Não é à toa, fomos bicampeão, né? Da Libertadores consecutivamente. Fica ligado porque tem muita coisa em jogo, classificação da Copa do Brasil, chance para os jovens e, porém, o foco tem que ser o clássico contra o Palmeiras pelo Brasileirão nesse final de semana. Bem, pessoal, vamos ficando por aqui. Crédito Lance, coluna do Fla, site 90 minutos, UOL, Bola VIP e Mundo Bola. Obrigado por flamengar comigo e não esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um Fla genial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado, ou mais idolatrado Flamengo. E lembrem, o único rubro-negro que existe é o Flamengo, o resto é tudo vermelho e preto. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras e até mais!